Bom, prosseguindo nossos estudos aí sobre estabelecimento, nessa segunda parte, vamos falar sobre a natureza jurídica, né? De todos os aspectos de todas as teorias que estão colocadas na doutrina, o que eu chamo a atenção, até pelo grau de dificuldade e de compreensão mesmo, que é bastante confuso, é sobre a natureza jurídica, dois aspectos interessantes sobre duas teorias, né? Se a natureza jurídica do estabelecimento é uma universalidade de fato ou uma universalidade de direito. Uma universalidade de direito, o que é? É aquela reunião de coisas, né? Quando a lei ela determina que esse complexo, né, de relações jurídicas, eles são tratados de forma unitária. Artigo 91 do Código Civil, que vocês já estudaram bastante aí nas aulas introdutórias de direito civil. E a universalidade de fato é uma pluralidade de bens singulares, né? São vários bens singulares que são unidos pelo interessado para atingir os seus objetivos. Ou seja, não é a lei que une aqueles determinados bens e passa a considerá-lo como apenas um único conjunto ou o trata unitariamente, mas é o interessado que pega esses diversos bens e une para que ele possa atingir os seus objetivos. Analisando, né, o que está no artigo, até deixa eu verificar aqui, artigo 1143, né, juntando, né, com uma interpretação junto com o artigo 90 do Código Civil, nós podemos ver que a melhor classificação ou a melhor, né, a melhor aplicação da natureza jurídica seria como universalidade de fato, porque o interessado, ou seja, o empresário, a sociedade empresária, é quem une esses bens para atingir os seus determinados objetivos. Uma outra situação que também traz um debate aí e pelo jeito não está próximo de acabar é se o direito, se o estabelecimento ele se constitui como direito real ou direito pessoal. E aí eu destaco para vocês pelo menos duas controvérsias, né? O Marlon Tomazetti diz que não há direito real algum, é apenas um direito pessoal, tal, uma vez que os bens que compõem o estabelecimento não necessariamente precisam ser de propriedade do empresário, né? Ele pode, por exemplo, ter máquinas no estabelecimento dele que são alugadas, né? Então não precisa necessariamente ele ser o proprietário dos bens que estão à disposição dele. Mas aí há controvérsias, porque o Gladstone Mamed, por exemplo, ele entende que o estabelecimento ele pode ser ofertado em penhora, anticrese, ou também pode ser penhorado, né? O ato de constrição judicial. Ele pode vir a ser penhorado, ou seja, se ele pode ser negociado, né, livremente entre a parte, então poderia haver uma constrição judicial, né? Então, nesse caso, né, vamos dizer assim, aí está meio, né, tem uma certa divisão na doutrina, né? Os argumentos dos dois lados são bastante fortes e bastante palpáveis. Então, né, cabe você, né, analisar o que você entenderia como o mais próprio, né? Se é direito real ou direito pessoal. Lembrando que, a depender da corrente que você seguir, os efeitos são diferentes. E aqui chegamos, né, numa parte interessante, né? Vamos falar agora uma parte bastante interessante do estabelecimento, que são os elementos, né? Os elementos do estabelecimento empresarial. Nós podemos dividir em dois grandes grupos, né? Os elementos corpóreos e os elementos incorpóreos. Um exemplo de elemento corpóreo é o próprio imóvel, né? Ele desde que seja próprio do empresário. Quando ele não é do empresário, ele é entendido como um mero direito de uso. O Tomazetti fala bastante sobre isso, né, na doutrina dele. O ponto empresarial ou ponto comercial, ele não se confunde com o imóvel, mas está relacionado com o imóvel, certo? Ele acresce um determinado valor ao imóvel. Se você, né, vamos pegar como exemplo um determinado imóvel onde é uma loja de confecções. Naquele ponto tradicional, há 20 anos sempre teve uma loja de confecções. Se ele eventualmente, né, aquele empresário deixar de exercer suas atividades ali e um outro empresário passar a exercer daqui a algum tempo, todo mundo, não, ali sempre foi uma loja de confecções. Terão pessoas que sequer vão estabelecer uma diferença, né, se era uma ou outra, se ia adotar um padrão de cores, tal, semelhantes. Então, o ponto comercial, ele agrega valor ao imóvel,
ao imóvel, ele agrega um determinado valor, o ponto comercial, o ponto empresarial, né? Ele acresce esse determinado valor, até mesmo para efeito de locação. Tanto é, né, que esse elemento, ponto comercial, que é um elemento incorpóreo, ele tem proteção especial lá na Lei de Locações, artigo 51 da Lei de Locações. Ele confere alguma proteção ao ponto comercial. Um outro elemento aí do estabelecimento é o trabalho, né? Seja pelo o trabalho desenvolvido pelo próprio empresário, né, ou sócios, né, da sociedade empresária, ou pelos empregados, ou seja, aquelas pessoas que ele contrata, né, a força de trabalho que ele contrata para poder o auxiliar naquele desenvolvimento da atividade empresária dele, certo? Então, o trabalho é um elemento Não tem como existir um estabelecimento se não tiver um trabalho, seja do próprio empresário ou seja de empregados. Então, o trabalho ele é essencial aí para a existência de um estabelecimento. Os bens materiais, né? São bens corpóreos, obviamente, né? São os balcões, as mesas, as prateleiras, as cadeiras. A depender do tipo de estabelecimento, vai ter um ou outro bem material, né? Um restaurante vai ter bens aí materiais totalmente diferentes de uma loja de confecções, uma loja de material de construção. Então são bens materiais aí absolutamente diferentes a depender do segmento da atividade do empresário. E os bens materiais são as marcas, as invenções, os desenhos, os sistemas, né? Tudo isso compõe o estabelecimento. Tudo isso compõe o estabelecimento. São aí os elementos do estabelecimento, os corpóreos e os incorpóreos, certo? Quanto ao nome, né? Nome empresarial e título do estabelecimento. Nós estudamos um pouco já sobre nome empresarial. Se eu não me engano, foi na nossa primeira aula. Lembrando aí, né, o nome empresarial é aquele adotado pelo empresário nas suas relações com terceiros, né, registrado lá no momento da constituição da sociedade. Já o título do estabelecimento, né, só para ficar diferente, né, para fazer esse paralelo a vocês, o que é nome empresarial, o que é título do estabelecimento, é um nome fantasia, né, ele serve apenas para designar aquele determinado estabelecimento e ele não figura nas relações jurídicas com terceiros. Significa que, pensem bem, se uma sociedade empresária ela pode ter vários estabelecimentos, não necessariamente todos os estabelecimentos terão o mesmo título, terão o mesmo nome fantasia. Então significa que uma mesma sociedade ela pode ter, né, vamos pensar em filiais diferentes, estabelecimentos diferentes, cada uma com um título totalmente diferente, um título do estabelecimento totalmente diferente, um nome fantasia totalmente diferente. Não teria aí uma vedação, mas o nome empresarial ainda continuaria sendo apenas um. O título do estabelecimento, o nome fantasia, é o que serviria de distinção entre os estabelecimentos, mas o nome empresarial ele continua sempre o mesmo. Lembrando, né, artigo 1166, ele estabelece o quê? Proteção ao nome empresarial, mas é proteção ao nome empresarial, não ao título do estabelecimento, não ao nome fantasia, certo?